Olá, sou a professora Daniela Mendonça, professora de Anatomia da Cabeça, e hoje nós vamos falar sobre os seios da face, nossa aula de número 7. Também denominados de seios paranasais, eles podem solicitar o exame de raio-x dos seios da face, raio-x dos seios paranasais, ou tomografia ou ressonância magnética. É um exame muito comum, é um exame muito solicitado e as indicações são inúmeras. Desvio de septo, hipertrofia de cornetos, obstruções, rinites, sinusites. São eles: seio frontal, seio maxilar, seio etmoidal e seio esfenoidal. Observem na primeira imagem, nessa imagem numa visão coronal, nós podemos visualizar de cima para baixo, da seguinte maneira: os de cima são os seios frontais, os pequenininhos logo abaixo são as células etmoidais e, por fim, os seios maxilares. Observem que não conseguimos identificar o seio esfenoidal nessa visão. Ele fica posterior aos seios, às células etmoidais, vistas aqui na imagem de perfil, na imagem perfilada. Nessa foto, nós temos o indivíduo na posição de frente. Foi feito um corte seccionado num plano coronal. Nós conseguimos identificar um pedacinho do seio frontal. Nós conseguimos identificar o seio etmoidal, o corneto médio, logo abaixo o corneto inferior. Conseguimos identificar também a cavidade oral, cavidade bucal, o septo nasal, o seio maxilar. Observem que o seio maxilar é bem grande, são dois, um direito e um esquerdo. Conseguimos identificar também o cone orbitário e o cérebro, lá na região mais superior. Dividindo os dois hemisférios, temos uma pequena partezinha de osso que corresponde ao osso etmoide, a crista do etmoide. Nessa foto de uma tomografia computadorizada, nós temos uma reconstrução no plano sagital. Nós temos a cavidade nasal, nós temos o seio frontal, as células etmoidais e temos também o seio esfenoidal. Gostaria que vocês dessem uma analisada por trás do seio esfenoidal, na região posterior do seio esfenoidal. Observem que tem uma linhazinha branca, que significa que é tecido ósseo, que é osso, no formato de uma letra U. Essa letra U é a célula túrcica. Dentro dela repousa a hipófise, ok? E na cavidade nasal, nós conseguimos identificar esses espaços, né, dos cornetos, e embaixo dos cornetos nós podemos identificar uma estrutura de osso, tecido ósseo, que corresponde exatamente à maxila e ao palatino. Se vocês observarem com cuidado, vocês vão conseguir identificar a exata divisão entre o que é maxila e o que é palatino. Nessa radiografia dos seios da face, nós temos a incidência occipitofrontal, ou frontonaso. Nós conseguimos identificar
os seios frontais. Observem que ele tem um aspecto de couve-flor. Conseguimos identificar as células etimoidais. Conseguimos identificar o seio maxilar. Observe que o seio maxilar, de um lado, ele tem um aspecto normal e de outro, ele tem um aspecto branco, identificando um velamento, identificando que tem secreção nesse seio maxilar. Nós também percebemos os cornetos inferiores com a hipertrofia. Observe que eles deveriam estar pretinhos e eles estão branquinhos aí nessa radiografia. Nessa radiografia dos seios da face, na incidência de halteres, nós conseguimos identificar. A letra A são os seios maxilares. A letra B é a borda orbital inferior. Letra C é o septo nasal ósseo. Letra D é o vômen. Só lembrando que o vômen, juntamente com a lâmina perpendicular do etimoide, eles formam o septo nasal. A letra E é o osso zigomático. A letra F são as conchas nasais inferiores. E a letra G são os dentes. Essa incidência, ela é muito pedida por alguns médicos, e é importante que a gente aprenda a identificar as estruturas que nós estamos radiografando. Os seios frontais estão localizados no osso frontal, no osso mais anterior da calota craniana. Eles estão posicionados atrás dos arcos superciliares. Eles raramente são simétricos. Nós observamos na radiografia que eu mostrei anteriormente que ele tinha o aspecto de um couve-flor. Em cada pessoa, ele tem um formato diferenciado. E muitas das vezes, o lado esquerdo é diferente do lado direito no mesmo indivíduo. Eles, quase sempre, o septo que divide eles está desviado ou para um lado ou para o outro da linha sagital mediana. Eles estão ausentes ao nascimento. Eles começam a se desenvolver após os 2 primeiros anos de vida. A pneumatização do seio frontal ocorre com a maior intensidade entre os 7 e os 12 anos de idade, o que aumenta a suscetibilidade da região frontal às fraturas. Por isso que se deve ter um cuidado redobrado com crianças nessa idade, de tal modo que só começam a ser visibilizados numa radiografia a partir dos 7 anos de idade. Cessam seu crescimento aos 20 anos, permanecendo inalterados durante toda a vida adulta. Essa imagem é uma imagem de ressonância magnética, é um corte axial, um axial ponderado em T1, e se vocês observarem, na parte mais baixa da imagem, na extremidade mais baixa, nós temos uma bolinha brilhante. Aquela bolinha brilhante ali é o seio sagital. O seio sagital, e ele está brilhante porque a ressonância ela foi feita com contraste à base de gadolínio, por isso que ele tem aquele realce brilhante. Na parte mais superior da imagem, que no caso é a parte anterior do indivíduo, nós conseguimos observar os seios frontais de aspecto normal. Não tem líquido, não tem
muco dentro do seio, a gente diz que ele está bem aerado. Ele tem os contornos e o formato bem regulares, mas se vocês observarem, o direito e o esquerdo, eles não são simétricos. Um é um pouco maior que o outro. Nós conseguimos observar ele em várias imagens no plano axial. Como o corte é feito sagitalmente, em fatias, cortes seccionais, nós conseguimos visualizá-lo em várias imagens. A formação do seio frontal está intimamente ligada à formação do próprio osso frontal. Ao nascer, as faces, as lâminas internas e externas do osso frontal ficam paralelas e não existe o seio frontal. Posteriormente, a lâmina externa da região supraorbitária, ela cresce mais rapidamente do que a lâmina interna, pela posição da própria superfície externa do osso. Essa é uma imagem de tomografia computadorizada com janela óssea, cortes axiais, mostrando o seio frontal de aspecto normal em vários níveis. Lembra que eu falei no slide anterior que os cortes axiais nós conseguíamos ver o seio frontal em várias imagens? Pronto, é assim que acontece. Nas imagens mais superiores, você não está conseguindo ver, que é essa primeira imagem. Aí a segunda imagem, você já consegue ver ele um pouquinho maior. Você consegue ver, ele está até aqui circulado, é uma das 3 circuladas em vermelho. A outra, ele já aparece bem maior. Aí na última, onde está grifado numa caixa de texto escrito mais inferior, a última imagem que nós temos aqui, mostrando o seio frontal, já bem grande, já está quase aparecendo os cones orbitários. Ele está... Como é que eu sei que ele está com aspecto normal? Por esse aspecto airado que ele apresenta. Se você observar, ele tem uma tonalidade escurinha, uma tonalidade pretinha, indicativo que ele possui ar. Por isso que ele está no padrão de normalidade. Se ele tivesse um velamento dentro, se ele tivesse com a tonalidade mais esbranquiçada, iria significar que ele tem líquido, que o indivíduo ele está num processo inflamatório. A lâmina externa, ela parece afastar-se progressivamente da lâmina interna. Eu queria que vocês entendessem essa afirmação. No slide passado, eu mostrei uma imagem de tomografias em cortes axiais com o seio frontal. Nós tínhamos uma lâmina anterior branquinha de osso e uma lâmina posterior branquinha de osso e no meio o ar. Essa lâmina da frente e a de trás, a anterior e a posterior, ambas são do osso frontal, certo? E essa afirmação que a gente tem na nossa literatura, que a lâmina externa, a lâmina de fora, a que está mais superficial, ela vai se afastar progressivamente da lâmina interna, formando a crista acima do bordo superior da entrada da órbita. Por isso que, se você observar em você mesmo, se você palpar a região superior dos seus olhos, você sente uma camada mais proeminente, certo? Essa crista acima do bordo superior da entrada das órbitas, ela se dá início nesse processo.
No início, o espaço entre as duas lâminas do osso é ocupado por um osso esponjoso. E posteriormente, ele vem se tornar o seio frontal, que, lembrando, ele tem que estar composto por ar. Se tiver secreção, aí indica que o indivíduo tem um processo patológico. Vamos analisar com bem calma essas duas imagens. Ambas são tomografias computadorizadas dos seios da face de um mesmo indivíduo, mostrando essa figura de letra A é um corte axial com janela óssea, e o B é um corte coronal. É uma reconstrução no plano coronal dos seios da face. Essa imagem, ela mostra uma fratura, uma fratura na parede posterior do seio frontal. Vamos olhar primeiro, que fica bem mais fácil de identificar na figura A. Observem o crânio, essa tomografia no corte axial. Observem do lado esquerdo da tela, certo? Na região mais superior da tela, da imagem, na região mais superior da imagem. Nós temos o osso frontal, que está bem na frente. Lembrando que num corte axial, nós estamos vendo uma visão na frente, em cima é a parte anterior e na parte de baixo é a visão posterior, entenderam? Na parte de cima é a parte da frente do rosto do indivíduo e a parte de baixo é a parte do osso occipital do indivíduo. Agora que vocês se localizaram, agora olhem para a parte óssea. Nós temos o tecido subcutâneo e na parte interna, essa parte branquinha é o osso. Vocês vão analisar que existe uma descontinuidade óssea na parte posterior, certo? Mostrando essa fratura, tá? Na parede posterior do seio frontal, com a formação de pneumoencéfalo. E na figura B, a gente consegue ver, observar uma ermação do tecido cerebral. Essa ermação nós chamamos de meningocele, tá? E se vocês observarem, na figura B, tem uma parte que tá escurinha. Isso daí é ar. Aí, essa parte com A, nós chamamos de pneumoencéfalo. Se o seio frontal é amplo, ele se estende para cima e lateralmente entre as lâminas internas e externas, e pode prolongar-se até a parte anterior do teto da órbita. O septo entre os dois seios frontais também é assimétrico, ou seja, eles não possuem o mesmo tamanho nem formato. As paredes do seio frontal raramente são lisas, pois habitualmente encontram-se cristas em formato de foice, principalmente na borda superior. Cada seio frontal drena para o meato nasal médio. Essa foto é de uma radiografia dos seios da face, uma incidência occipito-frontal, mostrando, evidenciando os seios frontais. Se você observar no canto do lado esquerdo da sua tela, o seio frontal ele é bem maior do que o seio que está do lado direito da sua tela. Ele é bem grande. Lembrando que o seio frontal tem o formato de um couve-flor. O paciente, ele sempre está de frente para você, ou seja, o seu lado direito é o lado esquerdo do paciente, entenderam? E o seu lado esquerdo é o lado direito do paciente, porque o paciente sempre está de frente para você. Então, no caso, o seio
frontal direito do paciente é bem maior do que o seio frontal esquerdo do paciente. Lembra que eu falei que para ter uma imagem num grau de normalidade, o seio ele deveria estar escurinho numa radiografia ou numa tomografia computadorizada, ou até mesmo na ressonância? Por quê? Porque a porção escurinha indica que tem ar. Nesse caso, ela não está escurinha, ela está branquinha, tem um velamento dentro do seio frontal, indicando que esse paciente ele tem um processo patológico, uma rinite, uma sinusite, provavelmente ele sinta uma pressão na região da face, porque isso acaba aumentando a pressão. No caso do frontal, aumentando a pressão no crânio, né, intracraniana no indivíduo. Ele sente dor de cabeça, é porque aumenta a pressão. Onde deveria ter ar, tá cheio de secreção de muco. Aí a outra seta, ela mostra o seio maxilar. Lembrando que tem o seio maxilar direito e do outro lado da tela também tem o seio maxilar normal, os dois, ambos normal. A seta está apontando para o seio maxilar direito, ok? Porque o paciente está de frente para você. Do outro lado, nós temos, no lado oposto, nós temos o seio maxilar esquerdo. Essa foto é uma foto de uma tomografia computadorizada. Uma tomografia computadorizada num plano axial. Se você observar no canto inferior da tela, nós conseguimos ver o atlas e o axis. Ou seja, nós podemos identificar a articulação atlanto-axial. Mas o ponto-chave dessa foto é uma lesão nodular. Uma lesão nodular arredondada de limites bem definidos na abertura piriforme esquerda, com atenuação de partes moles, apresentando intenso realce após a injeção de meio de contraste e com 1,2 centímetros de diâmetro. Se você olhar para a cavidade nasal, se você for acompanhando o septo nasal até o final, quase que encontrando ali o nariz, você vai observar que um tá com a passagem livre e o outro tem um impedimento. E esse impedimento é exatamente essa lesão nodular. Que esse foi o motivo para solicitarem essa tomografia desse indivíduo. Essa imagem é uma imagem bem impactante. É uma tomografia computadorizada dos seios da face. Nós temos do lado esquerdo da tela um corte no plano axial e do lado direito da tela um corte no plano coronal, evidenciando uma imagem em uma região frontoetimoidal, ou seja, entre o seio frontal, a região frontal e a região das células etimoidais, do lado esquerdo, tá? Lembrando que o paciente está de frente para você. Quando você olha para o globo ocular do paciente e você observa que é o seu olho direito, significa que é o olho esquerdo do paciente. Teve um deslocamento do globo ocular, nós chamamos de proptose, tá? Do lado esquerdo. Ele está empurrando o globo ocular tanto para frente, como ele está lateralizando o globo ocular para o lado esquerdo. Nós podemos observar debaixo da lesão nós temos os seios maxilares, nós conseguimos identificar no coronal,
nós identificamos os seios maxilares e no corte axial, esses espaços pequenininhos próximo ao tumor são as células etimoidais, e esses dois espaços escurinhos, maiores, esses dois grandes que estão na região mais posterior, são os seios esfenoidais. Essa imagem também uma tomografia computadorizada. Do lado esquerdo da tela, essa imagem A, nós temos um corte axial, e do lado direito da tela nós temos um corte coronal, a imagem B. Essa tomografia foi realizada o contraste venoso e foi evidenciado uma lesão expansiva no seio frontal esquerdo, ok? Essa lesão é uma lesão bem agressiva que se estendeu até as células etimoidais do mesmo lado, havendo destruição parcial da parede medial orbitária homolateral. E no outro corte, no outro plano, nós conseguimos identificar uma massa rebaixando o teto da órbita esquerda, referindo-se essa referida massa, ela se impregna perifericamente pelo meio de contraste. Outra imagem bem impactante, mostrando um corte axial na figura A e um corte coronal na figura B. Esse corte axial, já com contraste, evidencia uma massa hipodensa com impregnação periférica no meio de contraste. Quando ele diz uma impregnação periférica, é porque o indivíduo tem o tumor, e quando foi administrado o contraste, a periferia do tumor, ela brilhou, ela realçou, e a parte mais interna não realçou, só a parte mais externa. Isso pode indicar que a parte mais externa, ela tem mais irrigação do que a parte interna, ou que a massa seja uma massa heterogênea, ou seja, de diferentes tipos de composição. Ela origina-se no seio frontal esquerdo, com extensão esofítica para a órbita e destruindo a região óssea adjacente. No corte coronal, com contraste, onde a massa ela desloca o globo ocular inferior e lateralmente. Mucocele frontal esquerda. Os seios maxilares são os maiores dos seios paranasais. Eles estão localizados no interior do osso maxila. Lembrando que esses ossos, esfenoide, etimoide, frontal e maxila, são denominados de ossos pneumáticos, porque contém ar, ok? Sendo normalmente segmentados por septos ósseos. Apresentam-se como cavidades preenchidas por ar, que se comunicam com a cavidade nasal através do ósteo sinusal maxilar no meato nasal médio. Um segundo orifício, o acessório, está em geral presente no meato nasal médio, que fica atrás do primeiro. Eles aparecem como uma pequena canaleta no quarto mês de vida fetal. Ao nascimento, são pequenos e limitados à porção medial do osso maxilar. Com o crescimento, expandem-se e ocupam larga extensão da maxila, alcançando seu máximo desenvolvimento após a segunda dentição.
variam em relação à forma e ao tamanho, podendo também apresentar variações entre o lado direito e esquerdo. É o que nós chamamos de assimetria, não são simétricos. Inclusive no mesmo indivíduo, às vezes do lado direito pode ser diferente do lado esquerdo. A capacidade do seio maxilar é em média de 30 ml no adulto. Ao nascimento, o seio maxilar apresenta em média as dimensões de 2 por 1 centímetros. O seu crescimento médio anual é de cerca de 2 milímetros em todos os sentidos. Por volta de 12 anos de idade, o pavimento do seio maxilar está ao nível do pavimento nasal. Com o avançar da idade, o pavimento nasal vai se colocando cada vez mais baixo, dificultando a drenagem do muco produzido no interior do seio, através do ósseo sinusal. No adulto, as dimensões do seio maxilar dependem de inúmeros fatores, como idade, sexo, grupo étnico e condições individuais. Nessas imagens de tomografia computadorizada, esses dois cortes coronais, eles mostram um paciente com uma sinusite crônica e portadora de pólipos. Esses pólipos são imagens de massa com densidade de partes moles dentro do seio maxilar, passando para a cavidade nasal. Observem que nós temos em ambos os lados, e eles já estão bem grandes, passando principalmente para a cavidade nasal, que a que está mais acometida é o lado direito. Esse raio-x de seios da face, ele está numa incidência occipito-mentual, também conhecida como mentonaso. Ele mostra a primeira seta vermelha mostra um septo nasal sem desvio. Lembrando que o septo nasal é composto pela lâmina perpendicular do etmoide e o osso vômer. Já na parte mais inferior da foto, nós podemos ver os seios maxilares com velamento bilateral. Ele deveria estar escurinho e, no entanto, não está. Esse raio-x dos seios da face, que também está na incidência occipito-mentual, que é a mentonaso, mostra nos seios maxilares um espessamento da mucosa. O espessamento da mucosa é quando ela fica maior do que o seu tamanho original, do que o tamanho que ela deveria estar. Mostra também hipertrofia dos cornetos inferiores. Observem que essa região onde as duas setas estão apontando, ela deveria estar escurinha, pretinha. No entanto, ela demonstra que está branquinha, ou seja, tem uma obstrução nessa região aí. O tecido que cobre as conchas nasais inferiores, elas têm uma hipertrofia, né? A gente chama de hipertrofia de corneto ou cartucho, que tem que ser posteriormente retirado. Na outra seta, nós conseguimos identificar o seio maxilar com velamento. Observe que esse seio maxilar, como eu disse para vocês, o paciente está de frente para vocês, é o seio maxilar direito. Ele está com velamento. O seio maxilar esquerdo, ele já está mais escurinho. Não está tão velado como do lado direito. Nessa radiografia dos seios da face desse outro indivíduo, nós podemos observar algumas estruturas, como o septo nasal, sem desvio. Do lado esquerdo do septo nasal, a gente vê uma estrutura
um tecido mais branquinho. E do lado direito a gente também vê a mesma estrutura, só que menorzinha. Observe que esses daí são os cornetos, certo? De um lado eu tenho um corneto inferior e do outro eu tenho um corneto médio. O corneto médio, ele tá menorzinho. Se você observar, do lado dele tem uma passagem de ar, por isso que tá pretinho. Já do lado esquerdo, mais embaixo no corneto inferior, não tem passagem de ar, você não vê a linhazinha preta passando. Significa que ele está aumentado de tamanho, existe uma hipertrofia. Nos seios maxilares, nós temos do lado direito um seio maxilar de aspecto normal. No seio maxilar esquerdo, ele não tem velamento, só que a gente observa que tem um aumento da mucosa, um espessamento da mucosa do lado esquerdo. Essa é uma imagem bem legal, é uma tomografia computadorizada, um corte coronal, imagem óssea. O paciente tem uma sinusite maxilar crônica. Se você observar na região mais inferior, na porção mais baixa da fotografia, a gente vê um artefato, um formato de estrela. São os dentes, são obturações nos dentes que causaram esse artefato, tá? Um artefato estrelado na tomografia. Agora, voltando para a anatomia, nós conseguimos identificar na seta uma imagem cística dentro do seio maxilar, certo? Dentro do seio maxilar esquerdo. O seio maxilar direito tá com um aspecto normal. Entre os seios maxilares, a gente consegue identificar as conchas nasais e os cornetos. Observem que essa partezinha pretinha é ar. Então, tem uma passagem de ar tranquila, indicando um aspecto normal das conchas nasais. Tanto da concha nasal inferior como da concha nasal média. E na porção mais superior, essas pequenas células são as células etimoidais, que estão com aspecto airado também. Nas laterais, essa parte redonda são os cones orbitários. Os seios etimoidais também são denominados de células ou vesículas etimoidais. Já existem ao nascimento, como pequenas cavidades cujo conjunto forma um labirinto. Aparecem como escavações em forma de vesículas na porção lateral do osso etimoide e abrem-se nos meatos médio e superior. O número de células é variável, podendo ser de 5 a 16, sendo a média entre 7 a 9 vesículas. São pequenas, antes dos 2 anos de idade, e apresentam um desenvolvimento rápido entre o 6º e 8º ano de idade. As células etimoidais estão localizadas entre as partes superiores das cavidades nasais e orbitárias, separadas destas por delgada lâmina óssea. De cada lado estão distribuídas em 3 grandes grupos: as células anteriores, as células médias e as células posteriores. Se nós pudéssemos a gente poderia identificar da seguinte forma: na região superior ficaria os seios frontais, no meio os seios ou células etimoidais e embaixo os seios maxilares. O seio esfenoidal viria na região posterior das células etimoidais. Os grupos anterior e médio abrem-se
no meato médio do nariz, através do que nós chamamos de infundíbulo. As células posteriores abrem-se no meato superior, cobertas pela concha superior. Algumas vezes abrem-se no seio esfenoidal. Observem nessa foto de ressonância magnética um corte axial, no plano axial, ponderado em T1. Como é que eu sei que ele tem administração de contraste? Porque no canto inferior, no ponto mais baixo da foto, eu consigo identificar o seio sagital. Essa bolinha brilhante, realçando, cheia de contraste. Significa que é uma sequência que foi realizada após contraste. A seta indica as células etimoidais. Nessa foto, nós não conseguimos ver o seio esfenoidal, mas ele fica na região posterior, atrás dessas pequenas células etimoidais. Aqui nessa foto também, em cada lado, em ambos os lados das células etimoidais, nós temos os cones orbitários. Observem que eles recebem esse nome por ter a sua base mais larga e o seu ápice mais estreito, semelhante a um cone, a uma casquinha de sorvete. Dentro dele, nós temos os globos oculares, que são essas bolinhas que vocês estão vendo mais escurinhas, são os globos oculares. Agarrado aos globos oculares, nós temos músculos, reto do olho, oblíquo do olho. Esses músculos, eles são responsáveis pelo movimento do globo ocular. Eles são inervados por um músculo denominado de óculo motor, que é um dos 12 pares de nervos cranianos. E aí também se agarra ao nervo óptico, que é responsável pela visão, que é um nervo sensitivo. Enquanto que o nervo oculomotor, ele é responsável pela motricidade, o nervo óptico é responsável pela visão. Ele é um nervo sensitivo. Os seios esfenoidais são de números variados. Estão contidos dentro do corpo do osso esfenoide. Como a gente conversou anteriormente, ele era um osso pneumático. Ele varia em forma e tamanho e geralmente não são simétricos, ou seja, são desiguais, assimétricos. Quando excepcionalmente grandes, podem estender-se pelos tetos dos processos pterigoides ou pelas asas maiores do esfenoide, podendo inclusive invadir a porção basilar do osso temporal. Eles são rudimentares ao nascimento e aparecem como pequenas evaginações das cavidades nasais, a partir dos 2 anos de idade. São bem visíveis e ampliam-se para trás e parecem ser formados a partir das células etimoidais que ficam na região mais posterior. Alcançam seu tamanho definitivo na adolescência e podem aumentar na velhice. Cada seio esfenoidal drena para o interior do recesso esfenoetimoidal, por um ósseo geralmente localizado na parte superior da sua parede anterior. Nessa foto de tomografia computadorizada, nós podemos ver o seio esfenoidal em diferentes imagens dessa reconstrução no plano coronal. Observe que ele altera seu tamanho. Esse corte coronal, ele tem um sentido antero-posterior. Ele vai andando de frente para trás. Você consegue identificar o corte, o seio esfenoidal, e também tem uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, nessa última imagem, no canto direito da tela,
na última imagem das 4, nós conseguimos ver as lâminas pterigóideas do osso esfenoide, que nós estudamos na nossa primeira aula de neurocrânio. As lâminas pterigóideas, a seta está apontando para 2, mas observe que são 4, 2 de um lado e 2 do outro. As 2 lâminas do meio são as lâminas pterigóideas mediais, aí as 2 externas são as 2 lâminas pterigóideas laterais, e no meio delas duas nós temos a fossa pterigóidea. Essa é uma imagem no método de ressonância magnética num plano coronal, uma sequência do tipo espinheco ponderada em T2. Como é que eu sei que é ponderada em T2? Porque o líquido cefalorraquidiano, que está dentro do encéfalo, ele está brilhante. Então, eu sei que é uma sequência ponderada em T2. Nós conseguimos observar a seta indicando os cornetos médio e inferior com uma hipertrofia, certo? E isso no lado, os cornetos médio e inferiores do lado esquerdo tem uma hipertrofia. Já do lado direito, os cornetos médio e inferior, eles não têm hipertrofia, eles estão normais. Você consegue ver que eles estão bem aerados. Os seios maxilares, eles estão de aspecto normal. A seta do seio maxilar está indicando o seio maxilar direito. Mas do outro lado, do lado oposto, nós temos o seio maxilar esquerdo, tá bom? A seta de cima identifica as células etimoidais, que também temos do lado direito e também do lado esquerdo. Essa foto é uma foto de ressonância magnética no plano coronal e ela é ponderada em T1. Aí como que eu sei a ponderação dela? Porque os sulcos dentro do encéfalo, eles estão escuros. Diferente da imagem anterior que eu mostrei, o sulco estava branquinho. Quando o sulco está branquinho, a gente diz que a ressonância é ponderada em T2, quando está escurinho, como nesse caso agora, é ponderada em T1. Lembrando que isso não vai cair na prova de vocês, ressonância ponderada em T1 ou T2. Eu estou falando só a título de conhecimento, tá bom? Voltando agora para o conteúdo específico de vocês. Aqui, na região mais superior, nós conseguimos identificar o seio esfenoidal. E embaixo, a gente consegue identificar a nasofaringe. A faringe, ela também fica escurinha, tanto na ressonância, como na tomografia, como no raio-x. A faringe ela é dividida em 3 partes: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, tá bom? Essa primeira porção aqui, a nasofaringe, ela é a mais superior. Depois a gente tem a orofaringe e por fim a laringofaringe. Nessa radiografia de seios da face, incidência occipitofrontal, a incidência occipitofrontal é a mesma coisa que frontonaso. Nós conseguimos identificar o seio frontal pouco aerado. E observe que existe uma diferença. O seio frontal do lado esquerdo, ele é bem maior do que o seio frontal do lado direito. Esse formato de couve-flor, que a gente sempre costuma falar, do lado esquerdo está bem maior do que do direito. E pouco aerado, porque ele não está pretinho, ele está como se fosse um velamento, tá bom? O septo nasal, indicado na seta,
ele está normal, sem desvio, lembrando que o septo nasal é composto pela lâmina perpendicular do etimoide e o vômer. Mais inferior, nós temos o corneto, tá bom? O corneto, nós possuímos corneto inferior, nós possuímos corneto médio. Nesse caso, o corneto inferior, ele tem uma hipertrofia. A gente pode observar que não tem um espaço pretinho entre o corneto e o septo nasal, indicando passagem e fluxo de ar. Deveria ter uma passagem ou fluxo de ar, uma linhazinha pretinha. Quando não tem, a gente sabe que há uma obstrução, que há uma hipertrofia. E esse caso aqui é caso de retirada desse tecido, tá bom? A próxima seta indica o assoalho do seio maxilar. Mais em cima, nós temos o corneto médio, que do lado dele, entre o corneto médio e o septo nasal, tem uma linhazinha pretinha indicando a passagem do ar. Ou seja, não existe uma hipertrofia, tá bom? Mais em cima nós temos o seio maxilar de aspecto normal e as células etimoidais também de aspecto normal. Essa é uma radiografia bem interessante. Ela foi tirada em 19 de setembro de 1944, foi encontrada, datada dessa época, e os registros indicam que essa foi uma radiografia dos seios da face de Hitler. Nós não podemos afirmar com toda certeza, mas ela mostra uma radiografia interessante, com bastante velamento no seio frontal, indicando prováveis dores de cabeça fortes, né, devido a esse velamento aí. Essa foto é uma foto no plano coronal. Ela mostra uma massa com densidade de partes moles. Se vocês observarem, ela já cometeu todo o seio maxilar e ela já entrou dentro da cavidade nasal, já está comprimindo, fez com que o septo se desviasse, tanto o septo nasal quanto as conchas nasais, lembrando que o septo nasal é osso. E essa massa de densidade de partes moles, ela foi tão agressiva que conseguiu empurrar um tecido ósseo, né? Conseguiu empurrar a lâmina perpendicular do etimoide e o vômer, ok? Nós mostramos na foto anterior que uma massa de densidade óssea já tinha atingido a cavidade nasal. A cavidade nasal do lado direito. Agora a gente vai falar um pouco mais do que representa a cavidade nasal. Ela é dividida pelo septo nasal, que nós conhecemos, que é composto pela lâmina perpendicular do etimoide e o vômer. Ela é formada por duas câmaras simétricas, que são as fossas nasais, que são limitadas anteriormente pelas narinas e posteriormente pela nasofaringe, através das coanas. A faringe é um órgão que fica na região posterior, no final da cavidade nasal, e ela também fica no final da cavidade oral. O final da cavidade nasal eu vou ter a nasofaringe, e no final da cavidade oral eu vou ter a orofaringe. Existe uma dilatação interna ao orifício das narinas, denominadas de vestíbulo nasal, que é limitado anterior e lateralmente pela cartilagem alar maior,
e é revestido por uma mucosa que contém glândulas sebáceas. Cada fossa nasal pode ser dividida em duas regiões, a região olfatória, que é a concha superior, e a região respiratória, que é o restante da cavidade. Na parte lateral estão as conchas superior, média e inferior e os meatos correspondentes. Acima da concha superior existe uma região contendo um pequeno recesso, o recesso esfenoetimoidal, onde ocorre a abertura do seio esfenoidal, ou seja, eles têm uma conexão, eles têm uma ligação. O meato superior, localizado na metade da borda superior da concha média, possui na sua porção anterior células etimoidais posteriores. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso interessante de um paciente que ele vinha de moto e ele sofreu um trauma, só que ele não achou que fosse nada grave. Sentiu dores de cabeça e tudo, passou completamente despercebido na radiografia, mas as dores começaram a voltar e o médico suspeitou de quando ele assoava o nariz, o médico suspeitou da tonalidade, da consistência do muco que ele estava liberando pela cavidade nasal. Então, o médico solicitou uma ressonância magnética e o que foi descoberto foi que ele tinha uma fratura no osso esfenoide e ele estava tendo uma conexão com a região encefálica para dentro do osso esfenoide. E devido a essa ligação da cavidade nasal com o osso esfenoide, ele começou a soltar pela cavidade nasal o líquido céfalo-raquidiano como se fosse um muco, como se fosse uma secreção dos seios paranasais, mas na verdade era líquido céfalo-raquidiano. Vocês não tiveram ainda a disciplina de anatomia neurológica, mas a função desse líquido céfalo-raquidiano é nutrir, proteção, tem função também de eliminar resíduos metabólicos do sistema nervoso. Então, não pode ter uma porta aberta. Se está tendo um espaço para liberar o líquido cefalorraquidiano, alguma coisa pode entrar no sistema nervoso também. Então, essa abertura ela tem que ser selada. Na parede lateral, coberta pela concha média, existe uma elevação arredondada denominada de bulbo etimoidal, que é determinado pela projeção das células etimoidais médias. E inferiormente a ela, existe uma fenda em curva fechada denominada hiato semilunar, que se abre em uma bolsa profunda, o infundíbulo. O meato inferior possui a abertura do conduto nasolacrimal. O teto da cavidade nasal é formado pelos ossos frontal, etmoide e esfenoide. O assoalho é formado nos 3/4 anteriores pelo processo palatino da maxila. O processo palatino é exatamente aquela parte posterior da maxila que se conecta com o osso palatino. E nos últimos 1/4 posterior pelo processo horizontal do osso palatino. Os seios acessórios do nariz ou sinos paranasais são o frontal, esfenoidal, etmoidal ou células etmoidais e o esfenoidal. Essa imagem é uma imagem já bem conhecida, eu tenho mostrado ela várias vezes, é uma imagem
bem bacana de se identificar muitas estruturas. Vou começar por uma estrutura aqui na região mais superior do vídeo, mais superior da tela, que é o seio frontal. Posteriormente, nós temos o encéfalo, né, posterior ao seio frontal. No finalzinho da nossa imagem, a gente tem a hipófise. A hipófise é a glândula mestra do sistema endócrino. Ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise. Ela também é denominada de pituitária. Observe que ela está repousando numa estrutura que parece uma letra U. Essa letra U, ela tem a semelhança de uma célula de cavalo. Por isso que nós denominamos ela de célula túrcica. Logo abaixo dessa célula túrcica, que é um acidente ósseo do osso esfenoide, nós temos uma abertura. Essa abertura é exatamente o seio esfenoidal. Na região anterior ao seio esfenoidal, nós temos as conchas. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Entre as conchas, nós temos os meatos. Meato médio do nariz, meato inferior do nariz e meato superior do nariz. Posterior às conchas, nós temos o ósseo da tuba. Nós temos também, na região inferior, nós temos o palato duro. E no final do palato duro, nós temos o palato mole. O palato duro composto pela maxila e o osso palatino. Essa imagem de tomografia computadorizada, ela é um corte no plano axial e ela mostra um desvio bem acentuado do septo nasal. Observem que o desvio está indo para o lado direito do paciente, certo? Lembrando que o paciente está de frente para você. Então, o paciente tem um desvio acentuado do septo nasal para o lado direito. Ele também tem um desvio na ponta do nariz, na ponta nasal. Só que o desvio dele de septo, que é para o lado direito, e o desvio do nariz é para o lado esquerdo. Essas bolinhas pretas menorzinhas, pretinhas, são exatamente as células etimoidais. Nós temos duas imagens, é o mesmo paciente, as duas imagens são do mesmo paciente. A primeira imagem, do lado esquerdo da tela, nós temos um corte axial da tomografia, e a imagem que está no canto direito da tela é um corte coronal. Nós podemos identificar uma imagem calcificada na fossa nasal esquerda. Lembrando que o paciente está de frente para você. Seu lado direito é o lado esquerdo do paciente. Observe que tem uma letra R. Essa letra R, ela é um indicativo tomográfico. Como eles usam os termos em inglês, eles utilizam para a direita e a esquerda left e right. Left para a esquerda, right para a direita. O R é de right, direita, ok? Essa imagem calcificada está dentro da fossa nasal. Você vê a fossa nasal nessa região do centro, parece que tem assim o formato de um labirinto. De um lado ele está escurinho, parece um afluente de um rio, escurinho, pretinho, bem livre. Já do lado esquerdo tem uma bolinha branca perdida no meio da concha, certo? Essa daí é uma imagem calcificada. Dos lados laterais
dessa imagem calcificada dentro da fossa, nós temos os seios maxilares, que são essas partes grandes, pretas, bem escuras, sem nenhum sinal de velamento, né, de aspecto normal. Na parte superior, conchas nasais, nós temos essas pequenas bolinhas, pequenas vesículas, que são as células etimoidais. Nesse axial, nós conseguimos ver a imagem calcificada de cima. É uma imagem calcificada bem grandinha, ela tem um tamanho bem considerável, tá bom? Essa imagem de tomografia computadorizada no plano coronal, ela mostra uma imagem de densidade de partes moles. Observem a seta. A seta tá mostrando uma imagem de composto homogêneo, nodular, que está dentro da cavidade nasal, certo? Bem grande, de um tamanho bem considerável. Na região dos dentes, a gente observa um artefato metálico ali em formato de estrela. A gente não consegue observar nenhum velamento nos seios maxilares e também não tem ainda nenhuma expressão de que essa imagem nodular tenha invadido os seios maxilares. Essa imagem de corte axial de uma tomografia computadorizada mostra os seios maxilares sem nenhum tipo de velamento, eles estão bem airados. Mostra a cavidade nasal, o lado esquerdo e o lado direito. Mostra o septo nasal. Mostra o corneto inferior direito. Tem outra estrutura que não está identificado na seta, mas eu queria que vocês identificassem comigo lá no finalzinho da imagem. No finalzinho da imagem, do lado esquerdo e do lado direito, tem duas bolinhas, duas pontinhas de osso, tá? Semelhante a dois feijõezinhos. Eles estão soltos, essas duas bolinhas de osso. Essas duas bolinhas são os côndilos mandibulares. Essa região é a região da articulação temporomandibular. Mais central, certo? A gente vê onde está escrito a letra P, certo? Bem ali é o forame magno, tá bom? Do lado do forame magno vão ter mais duas bolinhas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, dois furinhos. Não são branquinhos, tá? São escurinhos. Duas bolinhas não são escurinhas. Essas duas bolinhas são os forames transversos das vértebras cervicais. Duas imagens de tomografia computadorizada, ambas são de planos coronais. Nós podemos identificar os seios maxilares. Eles não estão apontados por setas, mas dá pra gente identificar porque eles são bem grandes. No centro, nós temos a cavidade nasal. E as bolinhas menores, pequenininhas, são as células etimoidais. Essa tomografia computadorizada, ela também evidencia as conchas nasais superior, média e inferior, com as setas, e também evidencia o processo ucinado com a seta maior. Essa seta grande
é o processo uncinado. Na seta curvada, a gente tem o infundíbulo. E na seta menorzinha, pequenininha, o hiato semilunar. Na cabeça de seta, essa cabeça de seta é a que não tem o corpinho, só a cabeça da seta. A gente tem a bulba etimoidal. Nessa foto especificamente, o paciente não tem alterações significativas. Ele tem um septo nasal sem desvios, não tem hipertrofia de cornetos, não tem velamento nem nos seios etimoidais, nem no seio maxilar. Aqui a gente não está conseguindo ver o seio frontal. Ele deve estar numa imagem mais anterior a essa. Essa tomografia computadorizada num plano axial é uma tomografia bem impactante, porque tem uma lesão bem acentuada. Ela foi uma tomografia realizada nos seios da face e ela mostra um tumor de densidade homogênea, ocupando toda a cavidade nasal esquerda, com aspecto de vidro fosco. Esse paciente, ele tá com uma lesão bem agressiva, porque na cavidade nasal nós temos ossos, nós temos o vômer, temos o etimoide, tem a concha nasal inferior, possivelmente teve fraturas devido a esse tumor. Quando a gente fala densidade homogênea, significa que o aspecto dele é todo de um único material, de um único tecido. Quando ele é todo formado de uma mesma coisa, a gente diz que ele tem uma densidade homogênea. No final da foto, na parte mais inferior da fotografia, da tomografia, nós temos a articulação atlanto-axial. O ax é só essa bolinha de osso que você está vendo branquinha, e o atlas é essa maiorzinha que abraça o ax, tá bom? A concha nasal, ela possui uma extremidade anterior, um processo nasal, uma margem superior, um processo etimoidal, uma extremidade posterior e uma extremidade inferior, vista de um ângulo. No outro ângulo, além das extremidades posterior, anterior, superior e inferior, das margens inferior e superior, nós temos também o processo maxilar, que a gente não viu na outra imagem. O processo etimoidal a gente já viu na outra imagem, e o processo nasal. O que vai diferenciar aqui é que nessa imagem de baixo nós vemos o processo maxilar, enquanto na de cima nós não vemos. A gente vê, né, o processo etimoidal. Essa foto, ela não tem uma boa definição, porque ela é uma foto de uma peça mesmo anatômica, uma peça de verdade, pra gente olhar como ela é de fato, como ela é realmente. Aí aqui mostra, as setas mostram o meato nasal superior, o meato nasal médio e o meato nasal inferior. O meato nasal é exatamente essa região, essa depressão que fica entre as conchas. Se eu tenho concha nasal superior, embaixo eu vou ter o meato nasal superior. Depois eu vou ter a concha média, embaixo eu vou ter o meato nasal médio. E por último, eu vou ter a concha nasal inferior, então eu vou ter também o meato nasal inferior. Nessa parte mais anterior eu vou ter o vestíbulo.
Observe uma visão inferior, o septo nasal, e os orifícios da narina, numa visão inferior, a gente tendo uma visão por baixo. Essa parte azul, essa parte em destaque, é cartilagem. A parte superior, amarela, é o osso nasal. As setas indicam a porção anterior cartilaginosa e a porção posterior óssea do septo nasal. Uma imagem num plano axial de uma tomografia computadorizada. Nós também podemos identificar pela tonalidade, certo? Na seta mais anterior, que você está vendo na parte de cima do vídeo, a gente vê a parte cartilaginosa. E na parte mais posterior, que você está vendo na parte mais baixa da sua tela, a gente vê a parte óssea desse septo nasal. Nas laterais do septo, a gente vê as cavidades nasais bem airadas, pretinhas, como devem ser. E do lado delas, os bem grandes, os seios maxilares, também bem airados, sem imagem de pólipos ou de nenhuma secreção. Duas imagens de tomografia computadorizadas. Elas estão feitas, aqui são pós-reconstrução. Geralmente elas são feitas no axial e posteriormente é feita uma reconstrução. A imagem do lado direito do seu vídeo é uma imagem numa reconstrução sagital, enquanto que a imagem do lado esquerdo do seu vídeo é numa reconstrução sagital, ambas de seios da face. Essa primeira, a da direita, nós conseguimos identificar o seio esfenoide, pretinho, grandinho lá atrás. Observem por trás do seio esfenoidal uma letra U. Essa letra U é a célula túrcica. É uma depressão no osso esfenoide e essa depressão ela serve para armazenar a glândula hipófise, a glândula mestra do sistema endócrino. Na parte mais anterior do seio esfenoidal, nós temos pequenas células, certo? Pequenas vesículas, que são as células etimoidais, e mais abaixo nós temos a cavidade nasal. Observe que você consegue ver uma extensa área mais escura. Você vê o osso branquinho, você vê uma área acinzentada, que é o tecido, e você vê uma área escura, que é o ar. Acompanhe essa linha nessa imagem no plano sagital, nessa imagem à direita, acompanhe essa linha preta, que é o ar, que começa próximo ao nariz. Essa linha preta que começa próximo ao nariz é a cavidade nasal. Vai chegar uma hora que ela vai descer. Quando ela desce, ela se torna faringe. Para ser mais específica, a nasofaringe, ok? E tem uma parte óssea também próximo a essa cavidade nasal, que vai corresponder à maxila, tá certo? A maxila e ao palatino, que fazem a maxila e o palatino, eles são o assoalho da cavidade nasal.
Já nessa imagem no plano coronal, que é a imagem do canto esquerdo do seu vídeo, você consegue identificar essa parte óssea redonda, que são os cones orbitários, as órbitas. Dentro dele você vai ver bolinhas, que são os globos oculares. Mais medialmente, mais para a linha sagital mediana, você consegue ver pequenas vesículas pretinhas, que são os seios etimoidais. Por baixo dos seios etimoidais, inferiormente, nós vamos ter os dois maiores seios, que são os seios maxilares, do lado direito e do lado esquerdo. E no meio, nós vamos ter a cavidade nasal, com as suas conchas nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior. Essa é uma imagem de tomografia computadorizada. Esse é um plano coronal. Nós conseguimos identificar na região do encéfalo regiões pequenininhas pretinhas que correspondem aos ventrículos laterais. Essa imagem para você parece uma imagem muito complicada, mas na verdade o que eu queria mostrar era só o tamanho da lesão. Uma lesão imensa dentro da região dos seios da face. Uma lesão que não é homogênea. Ela tem densidade de partes moles, tem densidade de partes ósseas. É uma lesão bem agressiva. Nessa imagem de tomografia computadorizada no plano coronal, a seta indica uma lesão de densidade de partes moles, que ela está nascendo na cavidade nasal, está migrando para dentro do seio maxilar esquerdo, ok? Ela é uma lesão que já comprimiu o septo nasal. Observem que há um desvio do septo nasal. Ela já comprimiu, já obstruiu toda a cavidade nasal. Nessa imagem, nós conseguimos também observar que no seio maxilar direito, na região mais inferior, também tem uma densidade demonstrando que ele não está 100% airado. Tem uma densidade de partes moles não tão homogênea quanto ao do tumor, mas você consegue identificar que ele não está tão pretinho completamente. Na parte mais baixa, mais estreitinha do seio maxilar, tem uma obstrução. Nós conseguimos também identificar as pequenas vesículas dos seios das células etimoidais na região mais superior. Essa é uma imagem de ressonância magnética no plano sagital. É uma sequência do tipo espinheco, ponderada em T2. Como é que eu sei que ela é ponderada em T2? Devido aos seus líquidos cefalorraquidiano que estão brilhantes. É uma sequência que eles usaram com a definição muito ruim, uma qualidade muito baixa. É uma sequência que ela está muito ruidosa, certo? Mas para os seios da face dá pra gente identificar. Nós temos o seio esfenoidal apontado na seta normal, bem airado, simétrico. Nós temos o corneto médio, nós temos o corneto inferior. Entre o corneto médio e o corneto inferior, nós temos uma divisão que é o meato do nariz, né? Meato médio do nariz.
Embaixo do corneto inferior, nós temos o meato inferior do nariz. Nós temos aqui apontando para a seta essa parte pretinha, que é a nasofaringe, que é exatamente a continuação da cavidade nasal. Nós temos a nasofaringe. Nós temos também apontando com a seta as células etimoidais normais, tá? Sem velamento. O seio frontal simétrico também. E outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês sobre a parede do seio frontal. A gente falou anteriormente sobre a parede externa, ela se estender mais que a interna. O frontal, ele tá tanto na parede posterior do seio como na parede anterior. São lâminas ósseas, só que a parede anterior ela se estica um pouco mais, formando essa pequena cavidade, que é o seio frontal. E para finalizar, eu quero deixar um exercício de fixação. Eu quero que vocês voltem esse vídeo, tá bom? E sem olhar nos nomes, eu quero que vocês identifiquem os seios esfenoidais, os seios frontais, as células etimoidais e o seio maxilar e os seios maxilares. Eu quero que todas as imagens vocês deem uma olhadinha e tentem não olhar para as imagens onde tem a nomenclatura, tentem identificar sozinhos. Esse exercício vai servir como feedback para vocês observarem se vocês assimilaram bem e todo esse conteúdo foi fixado na memória de vocês. Tenham uma excelente semana e bons estudos.